Olá pessoal, hoje falaremos sobre os ciclos de formação e desenvolvimento humano. Os ciclos de formação e desenvolvimento humano estão previstos no artigo 23 da Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, vejamos o artigo. Vejamos então a íntegra do artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais e ciclos. Então, alternância regular do período de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. Então, os ciclos de formação e desenvolvimento humano estão previstos no artigo 23 da LDB. Lembrando que também esse artigo permite a organização em blocos, eixos temáticos, por idade. Então são várias as possibilidades, mas o importante é o nosso foco no ciclo. Os ciclos de formação e desenvolvimento humano tiveram início na Inglaterra e nos Estados Unidos, na década de 80. Então, em virtude do fracasso escolar nessa época, aconteceu o quê? Uma proposta de trabalho que não fosse seguir a seriação, né, de estudos, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, com notas. Então, a ideia era o ciclo e colocar a formação de modo que o aluno pudesse aprender todo o conteúdo, todo o conhecimento com um tempo maior e não apenas em um ano. Então ele teria ali primeiro, segundo e terceiro para ser alfabetizado. E aí o professor ia trabalhando conforme a necessidade dos alunos. E aí no primeiro ano não deu ainda para alfabetizar totalmente, continuava no segundo e melhorava no terceiro. Então, quando teve início lá, chegou no Brasil essa proposta inovadora, que aqui no Brasil era de algumas redes e escolas, e até hoje ainda se pensa dessa forma. Então, que seria algumas escolas ou redes que possuem esse sistema inovador de trabalho, que seria uma forma de organizar os processos educativos, que poderia ser em blocos ou complexos. Então, para quem mora em Goiânia, região metropolitana, a rede municipal aqui de Goiânia, do município, adota a proposta de ciclos. E aí, os ciclos, ele causa o quê? Uma tensão muito grande entre professores, educadores, formuladores de políticas educacionais, pela seguinte questão: tem-se no imaginário da sociedade, no imaginário dos professores, dos alunos, que a organização da escola deve ser seriada e com notas. E aí no final tem-se aprovado ou reprovado. Então aí esse imaginário, quando se fala em ciclos, a ideia dos formuladores é que se faça um relatório descritivo, analítico, da real situação do aluno, das habilidades e aprendizagens que ele obteve, e se faça esse registro, o que ele ainda não obteve, continue se trabalhando. Então, existe uma certa resistência, então, por alguns professores, pais e mães e alunos, de que o aluno vai sempre sendo aprovado, promovido, sem que tenha aprendizagem. A ideia de que no ciclo não existe reprovação, todos são aprovados direto. Porém, o que acontece? A ideia do ciclo é que todos tivessem inclusão e que ninguém fosse excluso da aprendizagem, do processo. E aí, dentro do sistema de ciclo, o aluno vai sendo promovido, existe a exclusão, porque ele entrou no primeiro ano, ele tem que ser alfabetizado, ainda não foi.
promove ele para o segundo. No segundo, deveria ter o engajamento da próxima professora ou regente que estiver, no sentido de analisar, esses alunos ainda não foram alfabetizados, então assumir essa responsabilidade e alfabetizar, mas aí não. Vai depois para o terceiro. No terceiro ele ainda não está totalmente alfabetizado. E ele vai sendo promovido. Ou seja, se ele não tem aprendizagem, se ele não teve, não há um engajamento da equipe no sentido de que ele venha a ter essa aprendizagem. Ele vai sendo promovido indistintamente. Então, ele acaba chegando ao final do processo sem ter aprendizagem real e significativa. Então, ele fica a exclusão dentro de um sistema que era para incluir. E a implantação dos ciclos tem algumas observâncias a serem colocadas. Então, quando se fala em implantar o ciclo, por exemplo, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, a ideia que os formuladores das políticas educacionais tiveram foi essa, de ter esses 3 blocos. Aqui é um exemplo, mas pode ser que tenha outras divisões. E aí, na hora de implantar, o que é feito? O pessoal pega ao ciclo 1, vai do primeiro até o terceiro ano, primeiro, segundo e terceiro. Vai lá, o pessoal da Secretaria de Educação da escola e coloca lá, ciclo 1. Letra A, primeiro ano, né? Ciclo 1, letra B, segundo ano, ciclo 1, letra C, terceiro ano. Então, a pessoa que passou lá, esses alunos aqui são de qual série, de qual turma, de qual ciclo? Ah, ciclo 1. A pessoa já nem fala isso, ele vai lá e conta as letrinhas, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Ah, ele está no ciclo 2, letra D. Ah, então ele está no quarto ano. Não, ele está no ciclo 2, letra E. Então ele está no quinto ano. Não deveria existir essas letrinhas que identificam o ano. Ah, ele já ficou um ano no ciclo 1. Então ele já saiu da letra A, foi para B. Ele está no segundo ano. Então não deveria. O correto seria que tivesse apenas os ciclos com os blocos de aprendizagem. E aí outra questão é que no final é feito o relatório das habilidades e das aprendizagens. E aí geralmente o pessoal coloca lá adquirido, não adquirido, em aquisição, adquirido parcialmente, adquirido totalmente, ou enfim, algum tipo de sigla nesse sentido e coloca lá. Adquirido totalmente equivale a 100%. Adquirido parcialmente equivale a 80% a 90%. Em aquisição equivale a 60% a 70%. Então acaba que o aluno fica ele fica tendo relatório, porém o relatório tem nota e tem as letrinhas que identificam a série e, além do relatório ser descritivo, ele tem um percentual lá de aproveitamento. Então não é o ciclo de verdade, a ideia proposta que surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra, que era de ter um tempo a mais para a aprendizagem da criança. Então, nesse sentido, houve essa falha. E aí, outra questão é que para o ciclo funcionar bem, a ideia seria o quê? Que tivesse formação. Então, às vezes o professor que vai dar aula, a professora que vai dar aula, formou numa faculdade de pedagogia ou de letras, isso aqui não foi passado para ela. Olha, ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3. Não existe essas letrinhas. São esses 3 blocos de aprendizagem, ou a divisão que for. E também, se fizer o relatório, ele não vai ter um percentual de aproveitamento. Aí estaria dando nota. Então, teria que ter essa formação nesse sentido para o professor e também para o aluno. Eu percebi que o aluno do ciclo 1 ainda não aprendeu a adição e subtração. Então teria que ter o quê? O engajamento dos professores de pegar esses alunos com maior dificuldade e ensinar, explicar e fazer com que o aluno possa ter esse conhecimento para estar dentro do nível de aprendizagem da turma.
Então precisa ter esse engajamento e essa atuação dos profissionais, de abraçar o ciclo, de ser um trabalho de uma equipe. Olha, esses alunos aqui já concluíram, já alcançaram o nível desejado, esses não concluíram, e os próximos que pegarem o aluno e atuar nesse sentido. Porém, o que ocorre é que não existe esse engajamento, então existe essa necessidade. O bom do ciclo na proposta seria que a qualidade da intervenção por meio dos ciclos possibilita reconhecer as necessidades primordiais dos alunos, né, o desenvolvimento atual e as possibilidades de mediação do conhecimento. Então, se for primeiro ano, passou ali, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, aprovado, reprovado. Então, já a ideia do ciclo seria de acabar com essa fragmentação, com essa seriação de ano em ano e ter um aproveitamento melhor e uma qualidade melhor de um processo global do aprendizado. Então, isso aqui é um resumo básico falando sobre os ciclos. Tem vários autores que falam dessa temática. Eu recomendo que quem quiser aprofundar, quem quiser ler, o Miguel Arroyo fala sobre os ciclos de formação, o Libânio também fala sobre os ciclos de formação. São os dois autores aí mais cobrados pelo centro de seleção. Quem quiser aprofundar pode começar com eles, porém, no geral, a base do que poderia ser cobrado em uma eventual banca de concursos seria essas noções básicas do artigo 23 da LDB e dessas pequenas nuances em relação aos ciclos. Pontos positivos, pontos negativos, a ideia proposta e o que acontece na realidade. Então seria isso. Por hoje é só, pessoal.